Na aula de hoje, nós vamos dar início às vitaminas hidrossolúveis, começando pela vitamina B1, a tiamina. No final do século XIX, o beriberi acometeu milhares de pessoas que tinham como dieta básica praticamente somente arroz polido. E essa doença, o beriberi, ela é causada pela carência da vitamina B1, e os seus sintomas são fraqueza muscular, problemas gastrointestinais, confusão mental. Essa doença ela é relatada há muito tempo, cerca de 1.300 anos, e só foi se tornar mesmo um problema de saúde pública nessa época, no final do século XIX, com a introdução do arroz polido. E por tempos acreditou-se que a doença fosse causada por micro-organismos. Demorou um tempo para que a tiamina fosse descoberta, que a presença de tiamina fosse vista na cutícula do arroz, porque o arroz ele não sofria polimento, e aí as pessoas que se alimentavam dele, elas não tinham a deficiência da vitamina B1, até que o arroz passou a ser polido e se viu que o beriberi começou a ser presenciado. Mas essa doença já foi praticamente erradicada, só é vista ainda em algumas regiões do mundo onde os povos têm como dieta principalmente carboidrato. A tiamina foi a primeira vitamina a ser descoberta, e isso aconteceu no início do século XX. Apenas em 1936 essa vitamina foi sintetizada e foi necessário muito tempo de estudo para que fosse bem sucedida essa síntese. E além disso, ela foi a primeira vitamina a ter sua função metabólica claramente definida como coenzima, como um cofator trivial para a ação enzimática. E por possuir em sua estrutura uma amina, ela foi denominada como vitamina, ou seja, uma amina essencial à vida. Só que posteriormente esse termo passou a ser usado de forma genérica para os outros micronutrientes orgânicos essenciais. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características químicas da vitamina. Ela tem em sua estrutura um anel de pirimidina ligado a um anel de tiazol. E esses dois anéis eles vão estar ligados por uma ponte de metileno. E além disso, como a gente consegue observar nessa imagem, grifado em vermelho, ainda há a presença de uma cadeia lateral de álcool. E esses anéis, tanto o anel de pirimidina quanto o anel de tiazol, eles que vão ser importantes para a atividade da vitamina. A vitamina B1 ela vai ser estável em pH ácido e instável em soluções alcalinas e quando exposta à luz ultravioleta. Além disso, ela pode ser perdida pelo cozimento ou outros processamentos que vão utilizar calor e alta temperatura. Além disso, a conversão da vitamina a tiocromo vai levar à perda da sua atividade biológica. Aqui nós temos a reação de oxidação, onde a tiamina vai estar em um meio oxidativo e ela vai ser convertida a tiocromo. E assim, ela vai perder a sua atividade. A tiamina, ela possui compostos naturais que vão agir de forma antagônica a ela. Alguns compostos polifenólicos que vão estar presentes no café e em chás podem ser capazes de inativar a vitamina. Além disso, a tiamina é bastante sensível a sulfito. E esse sulfito, eles são substâncias que evitam o desenvolvimento de micro-organismos e ajudam a manter a cor original dos alimentos. Eles são muito utilizados na indústria alimentícia e na indústria de vinhos. E esse sulfito ele vai causar a quebra oxidativa da vitamina tiamina. Além disso, há ainda um outro grupo, as tiaminases, que vão ser um grupo de enzimas que são antagonistas da tiamina. E esse grupo de enzimas foi descoberto mais ou menos no ano de 1941, a partir de estudos realizados em alguns moluscos e crustáceos. E assim eles descobriram a existência dessas enzimas
que vão ser capazes de degradar a tiamina. As tiaminases podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. Primeiro a gente vai tratar das tiaminases do tipo 1. Nessa reação, tem a ação da tiaminase 1 clivando a tiamina bem na ponte de metileno. E após essa clivagem, ela vai acrescentar um nucleófilo e assim vai haver a formação de um inibidor da tiamina. Essa enzima vai estar presente em peixes crus, algumas plantas, micro-organismos e insetos. Se uma população ela tem uma dieta baseada em peixe cru, pode ser que ela tenha muitos casos de beriberi, porque teria ação da enzima tiaminase 1. Nessa reação tem a ação da tiaminase 2 e o processo é semelhante ao primeiro. A diferença vai ser apenas no composto que é adicionado na molécula. Nesse caso, ao invés do nucleófilo, vai ser acrescentada uma hidroxila, porque vai haver uma reação com a água. E essa tiaminase 2 vai estar presente em bactérias intestinais. Aquela molécula inicial que a gente viu que é da estrutura química da tiamina, pode sofrer algumas reações de fosforilação e desfosforilação que vão a transformar em moléculas distintas. E cada uma dessas moléculas, devido ao acréscimo de grupamento fosfato ou retirada, também vai apresentar um papel distinto no metabolismo. Alguns desses seriam a tiamina livre, a tiamina difosfato, trifosfato e tiamina monofosfato. A partir de agora a gente vai mostrar as diferenças moleculares entre elas e a ação que cada uma teria no organismo. Nessa imagem a gente tem a reação de fosforilação da tiamina a partir da ação da enzima tiaminoquinase, gerando a tiamina difosfato, ou TPP. E de modo geral, essa tiamina difosfato ela vai ser necessária para os processos de descarboxilação dos alfa-cetoácidos, sendo necessária no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Eu ressalto também que a tiamina difosfato vai ser a forma biologicamente ativa da vitamina B1 e 80% da tiamina vai existir como TPP no organismo. Nessa imagem a gente consegue ver a reação de fosforilação da tiamina difosfato se transformando em tiamina trifosfato, e a única diferença entre as moléculas vai ser a presença de mais um grupamento fosfato. A tiamina trifosfato, diferentemente da difosfato, ela vai estar em bem menor concentração, apenas 10%, e sua função ainda não é completamente conhecida. Porém, o que se sabe é que ela vai agir na transmissão do impulso nervoso. A tiamina trifosfato vai se localizar nas membranas periféricas dos neurônios, sendo importante na síntese de acetilcolina, que é um importante neurotransmissor, e no controle da condutância do sódio pelas membranas axonais. Eu só ressalto que essa condutância do sódio estaria relacionada com a abertura dos canais de sódio. Então, se os canais de sódio, se houver uma maior condutância, vai haver uma maior abertura dos canais de sódio, permitindo a entrada de sódio, fazendo com que haja uma despolarização da membrana e todo o processo do potencial de ação. Então, a TTP poderia estar relacionada nesse controle da abertura e fechamento dos canais de sódio. Já aqui nessa imagem tem a reação da tiamina trifosfato se transformando em tiamina monofosfato, ou seja, está perdendo 2 grupamentos de fosfato. Mas ainda pouco se sabe sobre a existência de um papel bioquímico específico da tiamina monofosfato, além daquele de poder perder um grupamento fosfato e gerar tiamina livre. E por fim, tem a reação de desfosforilação da tiamina monofosfato, perdendo seu grupamento fosfato e se transformando em tiamina livre. Então, a partir dessas reações que foram apresentadas, a gente pode ver que, a partir de reações de fosforilação e desfosforilação, conseguem ser geradas moléculas diferentes,
com ações diferentes no organismo, mas tendo como base a tiamina. Como tratado na aula de introdução, a gente viu que a maioria das vitaminas hidrossolúveis vão estar associadas a proteínas e fosfatos. E com a vitamina B1, não é diferente. Então, para isso, para que ela seja absorvida, vai haver a necessidade da ação de proteases e fosfatases para liberá-la e para que ela possa ser absorvida. Além disso, essa absorção vai acontecer em meio ácido, sobretudo nas porções do duodeno e jejuno do intestino delgado. E o mecanismo de absorção pode ser de duas formas, tanto transporte ativo quanto por difusão passiva. Agora a gente vai tratar um pouco da diferença da absorção via transporte ativo e via difusão passiva. No transporte ativo, esse sistema vai acontecer quando há concentrações baixas da vitamina. E por isso vai haver uma limitação da quantidade de tiamina que vai poder ser absorvida. Em contrapartida, a difusão passiva vai acontecer quando tiver altas concentrações da vitamina no meio intestinal, só que vai representar uma menor contribuição no processo de absorção. Além disso, como a gente já falou que a forma de tiamina de fosfato é a forma ativa biologicamente, então a vitamina que for absorvida, a tiamina livre que for absorvida, vai precisar sofrer fosforilação para que ela tenha sua ação. E por isso, na verdade, esse processo de fosforilação vai ser realizado ou no citoplasma dos enterócitos ou ainda pelo próprio transportador que apresenta atividade de tiaminoquinase, que seria aquela enzima que é responsável pela fosforilação. Aqui a gente tem mais ou menos um esquema de como vai ocorrer a absorção e o transporte da tiamina. Então, a partir da alimentação ao fornecimento da vitamina B1, que normalmente vai estar associada a proteínas e fosfatos. Assim, com a ação de fosfatases e proteases intestinais, na presença de um meio favorável, vai haver a liberação da tiamina. Ainda no intestino, nas porções do duodeno e jejuno, vai haver absorção da vitamina ou por transporte ativo ou por transporte passivo, dependendo da concentração que a tiamina tiver no lume intestinal. E após sua absorção, ela vai passar pelo processo de fosforilação para estar em sua forma ativa e na sua forma que seja eficaz aos processos bioquímicos. E esse processo de fosforilação, como a gente falou, pode ocorrer tanto pelo próprio transportador ou ainda pode ser realizado no citoplasma dos enterócitos pela presença das enzimas citoplasmáticas. E após sua ação, após a ação da tiamina, de acordo com as suas funções metabólicas, a partir da veia porta ela vai chegar ao fígado, onde poderá ser metabolizada para que seja excretada. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da ingestão de álcool e a inibição do processo de absorção da vitamina. Porque o etanol ele vai inibir o processo de transporte ativo da vitamina B1, impedindo assim a saída da vitamina pela membrana basolateral dos enterócitos. E além disso, os danos ao sistema de transporte de saída da vitamina do enterócito vai estar relacionada com uma queda na atividade da bomba de sódio e potássio. E a TPase dependente de sódio e potássio presente na membrana basolateral, que se acredita ser responsável pelo movimento ativo da vitamina para o fluido serosal, ou seja, a absorção da vitamina, vai ser na verdade inibida pelo etanol, e por isso disse que o álcool dificulta o processo de absorção da vitamina B1. Em relação ao processo de armazenamento da vitamina B1, nos eritrócitos ela vai se encontrar como tiamina livre em sua forma fosforilada, e no plasma há tanto a tiamina livre quanto a tiamina monofosfato. Só que do total de tiamina, 60% está como tiamina monofosfato, circulando no plasma. E agora, de fato, em relação ao armazenamento, embora possa se acumular em todas as células,
não há um sítio de armazenamento propriamente dito, não sendo então armazenado em grande quantidade. Como a gente falou na aula de introdução às vitaminas, a maioria das vitaminas hidrossolúveis elas não apresentam um processo de armazenamento no corpo. Normalmente, quando elas estão em grande quantidade, elas são excretadas. Entrando no tópico 5 da aula, a gente vai falar um pouco sobre as funções metabólicas da vitamina. A tiamina de fosfato, como eu falei, ela vai ser aquela responsável pelas funções metabólicas da vitamina B1, porque ela é a forma biologicamente ativa e a que está em maior concentração. Ela vai ser o cofator para diversas enzimas envolvidas no metabolismo de carboidratos. Dentre essas enzimas tem a transcetolase, alfa-cetoglutarato desidrogenase, piruvato desidrogenase e a desidrogenase do cetoácido de cadeia ramificada. Essas enzimas vão estar envolvidas na ligação entre a glicólise e o ciclo de Krebs, outras vão estar relacionadas apenas com o ciclo de Krebs, e ainda há enzimas que vão estar relacionadas com a via das pentoses e fosfato. Isso tudo vai culminar na produção de ATP, de NADPH, de ribose 5-fosfato, e todas essas moléculas geradas vão ser super importantes para a geração de energia, além da síntese de aminoácidos e ácidos nucleicos. Nesse esquema, a gente tem uma visão geral da geração de energia e da integração entre as vias. A via das pentoses de fosfato se ligando com a glicólise, que vai gerar algum produto que vai ter relação com o ciclo de Krebs, e ainda a degradação de aminoácidos que pode ter ligação direta com o ciclo de Krebs. E a gente consegue ter a real dimensão que todas essas vias de geração de energia vão estar intimamente ligadas. E a partir de agora a gente vai desmembrar um pouco isso, falar um pouco de algumas enzimas que vão estar relacionadas em cada fase e a ação da vitamina B1, ou seja, da tiamina de fosfato, em cada parte desse ciclo. A primeira enzima que a gente vai falar vai ser sobre a enzima transcetolase, que é uma enzima que ela é trivial na via das pentoses fosfato, e nessa imagem a gente tem a prévia da via da pentose fosfato, tanto a fase oxidativa quanto a fase não oxidativa, que a gente vai explicar mais à frente. E essa via ela é uma importante via citoplasmática anaeróbica, ou seja, onde não há a utilização de oxigênio, e ela é alternativa da utilização da glicose, que tem como objetivo principal a síntese de ribose 5-fosfato e NADPH. Como eu falei, o objetivo da via das pentoses de fosfato vai ser a síntese tanto da ribose 5-fosfato, que ela é uma pentose utilizada principalmente na síntese de nucleotídeos, e o outro objetivo é a síntese do NADPH. Esse NADPH ele é um importante agente redutor, sobretudo nas vias relacionadas à síntese de ácido graxo esteroide, dentre eles o colesterol e os seus derivados, e ele também é importante na manutenção da integridade das membranas dos eritrócitos através da participação na via da glutationa peroxidase. A glutationa ela é um potente sistema antioxidante. Nessa imagem a gente tem a reação completa acontecendo, os produtos formados, substratos e as duas fases. Como eu já falei anteriormente, a via da pentose fosfato vai acontecer em duas etapas. A fase oxidativa, onde vai ocorrer a produção das pentoses, nesse caso a ribose 5-fosfato, e a segunda fase, que é a fase não oxidativa. Nessa fase vai ocorrer a conversão das pentoses que não foram utilizadas na síntese dos nucleotídeos em glicose 6-fosfato. E essa conversão vai acontecer por uma série de reações que vai envolver duas enzimas, a transcetolase e a transaldolase. Essa transcetolase vai ser a enzima que vai requerer a TPP como coenzima. Aqui tem a reação que ocorre na fase oxidativa da via das pentoses fosfato.
Nessa fase, a transcetolase ela vai requerer ATPP e o magnésio mais 2 para que sua ação seja efetiva. E ela vai catalisar essa transferência de um glicoaldeído da xilulose 5-fosfato, que vai ser transferida para a ribose 5-fosfato. E como produto vai ter o cedoheptulose 5-fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Mas eu só ressalto para vocês que não há necessidade de se prender na reação, no que acontece, mas só entender que para que essa reação ela é importante na via das pentoses fosfato, que para que essa reação ocorra precisa da ação da enzima transcetolase, e para que a enzima transcetolase tenha sua ação vai ser necessária a presença da vitamina. Aqui a gente tem a fase não oxidativa, e a diferença para a fase oxidativa é que a transcetolase vai catalisar a transferência do mesmo grupamento glicoaldeído. Nesse caso, vai ser a transferência da xilulose 5-fosfato para eritrose 4-fosfato, diferente do que acontece na fase oxidativa. E vai haver a formação, de novo, de gliceraldeído 3-fosfato, igual na outra reação, só que diferente agora vai ter a formação de frutose 6-fosfato. Essa fase não oxidativa, ela vai ser responsável por regenerar 6 moléculas de pentose, nesse caso ribose 5-fosfato, em 5 moléculas de hexose, que aqui vai ser a glicose 6-fosfato. E isso vai permitir que haja uma produção contínua de NADPH e dos intermediários da via glicolítica. Para finalizar a enzima transcetolase, essa imagem é só para conseguir enxergar a relação entre a fase oxidativa e a fase não oxidativa, que a gente explica separado, mas que no nosso organismo elas não vão acontecer de forma separada, elas vão estar integradas, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, essa primeira seria a fase oxidativa, onde a xilulose 5-fosfato vai transferir um glicoaldeído para a ribose 5-fosfato, com a formação do cedoheptulose fosfato e do gliceraldeído 3-fosfato. E aqui a fase não oxidativa, onde de novo vai haver a transferência de um grupamento glicoaldeído também da xilulose 5-fosfato, só que aqui para uma eritrose 4-fosfato, formando tanto o gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato, de novo, ressaltando que não há necessidade de se prender nas reações que acontecem, mas sim entender no que essa enzima transcetolase é importante, em que via ela é importante, o que a via das pentoses vai produzir, por que é importante a via das pentoses fosfato e, de fato, como a gente está tratando da vitamina, entender que sem a vitamina a transcetolase não vai ter sua ação eficiente, porque a vitamina B1 vai servir como um cofator para essa enzima. A próxima enzima que a gente vai falar vai ser o complexo piruvato desidrogenase. Na verdade, não é uma enzima única, é um complexo enzimático. Ele está localizado na mitocôndria e ele é composto por 3 enzimas. A piruvato desidrogenase, que é a que a gente vai falar um pouco, e mais 2 enzimas, a dihidrolipoil transacetilase e a dihidrolipoil desidrogenase. Esse complexo piruvato desidrogenase, ele vai ser responsável por promover uma remoção de CO2 da molécula de piruvato, mas mais à frente a gente vai mostrar a reação e um pouquinho do que acontece. Então, como eu falei, esse complexo ele vai ele vai promover uma remoção irreversível do gás carbônico da molécula de piruvato e vai gerar um grupamento acetil que, ao se ligar à coenzima A, ele vai formar a molécula acetil-CoA. E acetil-CoA era um substrato inicial do ciclo de Krebs. E para toda essa reação, para que essa reação aconteça, a produção de acetil-CoA aconteça, a piruvato desidrogenase vai requerer a TPP como uma coenzima. Esse
processo de síntese da acetil-CoA, ela não vai acontecer em uma etapa. Ela vai acontecer em mais ou menos umas 5 etapas, mas aqui a gente vai dar enfoque na primeira etapa, porque é aquela onde a enzima piruvato desidrogenase, que tem a TPP como coenzima, vai agir. Então, nessa primeira etapa, a piruvato desidrogenase, ela vai catalisar a descarboxilação do piruvato, que é a reação inicial, que vai dar origem a um grupo acetil, que por sua vez vai se ligar a TPP, que como eu falei é a coenzima, que vai gerar uma molécula de hidroxietil-TPP. Posteriormente, a partir da molécula hidroxietil-TPP, a molécula de acetil vai ser deslocada e a próxima enzima presente no complexo piruvato desidrogenase vai promover a ligação da acetil com a coenzima A. Mas eu reforço, é bom que se ligue apenas nessa primeira reação, que essa reação vai ser necessária, vai requerer a vitamina que a gente está estudando para que a enzima tenha sua ação efetiva. Outra enzima que tem a tiamina de fosfato como cofator é a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Essa enzima é responsável por catalisar a reação de oxidação do alfa-cetoglutarato para a formação de succinil-CoA, sendo essa molécula um intermediário-chave no ciclo de Krebs. Além disso, esse complexo enzimático está presente nas mitocôndrias. Nessa imagem tem a reação de oxidação do alfa-cetoglutarato sendo convertido a succinil-CoA com a ação da TPP como cofator da enzima alfa-cetoglutarato. E aqui nessa imagem a gente tem um esquema do ciclo de Krebs, onde está grifado a reação que tem a participação da TPP e da alfa-cetoglutarato desidrogenase, onde, como eu já falei, a conversão do alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Então, a partir desse esquema, a gente consegue ter uma noção mais geral de onde a TPP estaria inserida no ciclo de Krebs. A desidrogenase de cetoácido de cadeia ramificada é uma enzima que vai estar presente nas mitocôndrias e ela é essencial para a oxidação de aminoácidos de cadeia ramificada. E como todas as outras enzimas que a gente está falando, ela vai requerer a TPP como um cofator. Nessa imagem a gente tem algumas reações que podem ocorrer a partir dos aminoácidos de cadeia ramificada, valina, isoleucina e aleucina. E cada uma dessas reações pode gerar produtos que sejam importantes na geração de energia pelo indivíduo. A última enzima que nós vamos tratar vai ser a 2-hidroxiacil-coaliase 1, ou HACL1. Essa foi a primeira enzima localizada nos peroxissomos de mamíferos que depende de tiamina de fosfato. Essa enzima foi descoberta em 1999 e ela tem como função decompor ácido fitânico. E esse ácido fitânico é um ácido graxo de cadeia ramificada encontrado sobretudo nas gorduras presentes no leite de cabra, de vaca e de ovelha, além de estar presente também em carne, dentre elas a carne de cordeiro, e em peixe. Em uma série de etapas, o ácido fitânico vai ser convertido em pristanal, enquanto há a formação de formil-CoA. Esses componentes podem ser ainda oxidados para formar derivados de CoA, que podem entrar no ciclo de Krebs, além de possibilitar a formação de CO2. Nenhuma deficiência dessa enzima ainda foi descrita em humanos, mas o que se percebeu é que a deficiência de tiamina pode afetar sua atividade. Após tratar das funções metabólicas, agora a gente vai falar um pouco sobre como acontece a excreção da vitamina B1. A diurese vai aumentar a excreção da vitamina e pequena quantidade vai ser excretada na urina sem nenhuma alteração, e a maioria são metabólitos resultantes de processos de oxidação. Aquela tiamina que não está ligada à proteína plasmática, ela vai ser rapidamente filtrada nos glomérulos
e não vai acontecer nenhum processo de reabsorção, então ela vai ser eliminada. E um dos maiores produtos de excreção vai ser o tiocromo, que a gente falou lá no início, que a molécula da tiamina sofria um processo de oxidação e se transformava em tiocromo. E além disso, a urina também pode conter quantidades de tiamina de sulfito, que vai ser formada pela oxidação da tiamina tiol, e ainda pode apresentar cerca de 20 metabólitos, todos esses resultantes dos processos oxidativos da cadeia lateral, que era aquela cadeia que tinha como a função orgânica o álcool, e a oxidação também gerada pela quebra das pontes de metileno, resultantes de produtos de pirimidina e tiazol que foram oxidados ou que sofreram alguns processos metabólicos, na verdade. E, por fim, o suor em condições climáticas muito quentes pode conter certa quantidade da vitamina. A vitamina B1 ela está presente em carne de porco magra e outras carnes, em germe de trigo e grãos integrais, porque como a gente falou lá no histórico, né, os indivíduos que passaram a ingerir bastante arroz polido no século XIX, eles começaram a apresentar beriberi, que era a deficiência de vitamina B1. Então, os grãos integrais vão ser aqueles que vão conter maior concentração da vitamina, além de fígado, outras carnes de órgãos, ovos, feijão e ervilha, nozes. Laticínios, frutas e legumes não são boas fontes da vitamina. Nessa tabela, a gente consegue encontrar os valores recomendados da ingestão diária de tiamina para cada faixa etária, para cada grupo de sexo, se a mulher está grávida ou em lactação. E a gente consegue ver essas duas colunas que tem o EAR e o RDA. O EAR significa necessidade média estimada. E seria o valor de ingestão diária da vitamina B1 que se estima suprir a necessidade de 50% dos indivíduos saudáveis de um grupo de mesmo sexo e estágio de vida. Por exemplo, você pega os homens de 9 a 13 anos. O EAR é 0,7 mg por dia. Então, essa vai ser a quantidade necessária para suprir as necessidades de 50% desse grupo, homens de 9 a 13 anos. Já o RDA, ele é a ingestão dietética recomendada, e diferente do EAR, ele vai levar em conta a quantidade, o nível de ingestão dietética da vitamina B1, que vai suprir as necessidades de quase a totalidade da população de um determinado grupo, de mesmo sexo e estágio de vida. Continuando no homens de 9 a 13 anos, o RDA vai ser 0,9. Por quê? Pressupôs-se, fez estudos que 0,9 mg por dia de vitamina B1 seria suficiente para suprir as necessidades de homens de 9 a 13 anos de quase todos os indivíduos. E por isso a gente consegue perceber, comparando as duas colunas, que o RDA vai ser sempre maior que o EAR, porque, como eu falei, ele vai estar levando em consideração as necessidades de quase todo o grupo, enquanto o EAR vai estar levando em consideração apenas 50% do grupo. E para os recém-nascidos, vai estar levando em conta esse AI, que seria a ingestão adequada. Ele é apenas determinado quando não há dados suficientes para determinar nem o EAR nem o RDA, seria um valor estimado. E além disso, essas necessidades, essa quantidade indicada pode ter uma variação, porque a tiamina ela é necessária para o metabolismo de carboidratos e gorduras. Então, se um indivíduo ele faz uma ingestão muito grande dessas macromoléculas, é bem provável que seja necessária uma ingestão ainda maior da vitamina B1 do que as quantidades diárias recomendadas, porque ele vai precisar metabolizar mais carboidratos e gorduras. Além disso, há também uma exigência aumentada
quando o metabolismo vai estar mais acelerado, como em algumas condições normais de aumento de atividade muscular, na gravidez, na lactação, ou em alguns casos anormais e patológicos como febre prolongada, pós um trauma e no hipertireoidismo. Em relação à carência da vitamina B1, os sinais clínicos da deficiência envolvem principalmente o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Nos adultos, os sintomas mais observados vão ser confusão mental, anorexia, fraqueza muscular, perda muscular. Em crianças, os sintomas eles vão aparecer de forma mais repentina e de modo severo, muitas vezes também envolvendo uma intensa insuficiência cardíaca. E essa deficiência ela vai ocorrer devido à ingestão inadequada causada por dietas amplamente dependentes de grãos não enriquecidos ou refinados, como arroz, trigo, e a ingestão de peixe cru, porque vai ter a presença das enzimas tiaminases. Além disso, em alcoólicos crônicos, há a presença da síndrome de Wernicke-Korsakoff, porque como a gente falou, quando a gente tratou da absorção da vitamina, o abuso na ingestão de álcool frequentemente vai induzir a dificuldade da absorção da vitamina. E o que pode ser tratado como uma alteração metabólica que pode ocorrer na deficiência de tiamina é que a ação da tiamina de fosfato no complexo piruvato desidrogenase resulta em prejuízo na conversão do piruvato para acetil-CoA. Esse prejuízo vai acontecer porque a ação da tiamina de fosfato não vai acontecer de forma eficiente devido à carência da vitamina. E, portanto, vai haver uma diminuição na entrada de piruvato no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. E assim, essa deficiência de tiamina em indivíduos com uma dieta rica em carboidratos pode levar ao aumento das concentrações plasmáticas tanto de lactato quanto de piruvato, que pode depois resultar em uma acidose lática, que é muito prejudicial ao indivíduo. Continuando ainda falando sobre a hipovitaminose, a deficiência subclínica, que é aquela deficiência que se manifesta através de sintomas não específicos, ela pode alterar a capacidade cognitiva, de memória e outras aptidões mentais, mas não vai ser tão profunda quanto o beriberi, os sintomas clínicos que o beriberi acarreta. A deficiência primária de tiamina é rara, embora possa ser encontrada em populações cuja alimentação é rica em carboidratos, como a gente já falou. E muitas vezes as deficiências de vitaminas hidrossolúveis é um caso multivitamínico, onde não é apenas a carência daquela vitamina específica. E por isso, normalmente tem essa deficiência subclínica, porque você nunca sabe por que aquilo está acontecendo, porque você pode estar com carência de diversas vitaminas que vão gerar sintomas inespecíficos. Além disso, outros casos de deficiência podem ocorrer em pacientes submetidos à nutrição parenteral, que é aquela onde há administração por via endovenosa dos nutrientes. Portadores de má absorção intestinal, porque vai haver uma dificuldade na absorção da vitamina, e assim ela vai estar em menores concentrações, e pacientes dialíticos. Além disso, o uso de antibióticos, sulfa e alguns contraceptivos orais podem diminuir os níveis da vitamina B1 no organismo. Em relação à hipervitaminose, não há nenhum relato até agora na literatura de efeitos adversos resultantes do consumo excessivo da vitamina B1, tanto através de alimentos quanto de suplementos. E ressalta-se que suplementos de 50 mg por dia são amplamente disponíveis e sem precisar de prescrição médica, e por isso disse que a hipervitaminose não ocasiona riscos sérios à saúde. Como a função biológica básica da tiamina é a de agir como cofator em alguns sistemas enzimáticos, explora-se esse mecanismo para avaliar o seu estado.
A enzima mais comumente utilizada para esse ensaio funcional é a transacetolase. As atividades das suas formas holo e apo da transacetolase em eritrócitos hemolisados são medidos antes e depois da adição de TPP, tiamina de fosfato. Eu só ressalto que a forma holo da enzima seria a sua forma ativa, a sua forma completa, ou seja, a enzima mais a coenzima, que seria a TPP. E a sua forma apo seria a sua forma inativa, sem a presença da TPP ou de qualquer outra coenzima. O teste de ativação da enzima vai consistir em medir a sua atividade basal e avaliar o grau no qual a atividade basal é aumentada pelo acréscimo da tiamina de fosfato exógena. Evidências sugerem que o status de deficiência crônica da tiamina pode diminuir a síntese da apoenzima.